Você já explicou como é o tratamento na fase da dor, na fase aguda, né? Depois do slide, você falasse para a gente sobre o tratamento preventivo, para evitar que essas crises Sim. ocorram quase que semanal, Sim. 3, 4 vezes na semana. Isso é muito importante. Eu fiz questão de colocar esse slide para chamar muita atenção, porque no tratamento agudo da enxaqueca a gente não usa opioide. Tá? Isso é bem estabelecido, né, no consenso americano, no consenso brasileiro. Mas na emergência as pessoas dão. Né? Por que a gente tem que esclarecer isso? Primeiro ponto, o opioide ele é fraco, a eficácia é fraca para enxaqueca. Tanto que o paciente fala assim, doutor, a minha dor de cabeça é tão ruim que ela não melhora nem com o tramal. Porque realmente o tramal tem uma eficácia pequena. E a gente sabe hoje que o opioide, ele aumenta a recorrência na emergência, porque é o único remédio que o paciente não consegue comprar em casa. Então ele vai na emergência só para pegar o tramal, ter o tramal. Aumenta o risco de efeito adverso, né? Ou seja, o paciente fica constipado. Ele faz o uso abusivo, fica constipado. Jovem, mulher jovem. Fica nauseado, piora a náusea. Aumenta o tempo de internação hospitalar. Um paciente que às vezes nem precisaria estar internado. E aumenta o risco de dependência, que a gente vê em outros países que a gente tem um problema sério com o uso e abuso de opioide. Então, eu já vi, por exemplo, uma paciente mais de uma vez que chegou aí 9 vezes no mês da emergência para usar o tramal, né? Então, a gente vê esse uso abusivo, começa a achar que o tramal não melhora, que é a morfina, e vira uma bola de neve, né? Não é o tratamento adequado, a gente não deve prescrever. Uma coisa que eu faço muito no consultório, quando o paciente ainda não começamos o tratamento profilático, ainda está precisando de idas a emergências, uma opção muito boa é o Sumax, o sumatriptano injetável, subcutâneo, né? Mas, quando o paciente precisa ir à emergência, normalmente eu faço uma prescrição de emergência e dou para o paciente. Falo, olha, se você precisar de emergência, leve isso daqui, tem meu telefone, e oriento. E tem lá a prescrição, né? Uma opção, ao paciente refratário a gente faz dexametasona na emergência, a gente faz cetoprofeno, sumatriptano. E se o paciente não responder, a opção é fazer a clorpromazina, né? Que é o remédio do soluço, que os médicos generalistas falam, o Amplictil. Então a gente faz para enxaqueca, que seria essa opção para o paciente refratário. A gente não faz tramal. Então, se o paciente está refratário, faça a clorpromazina. Você vai ter uma resposta melhor, com certeza, do que se você fizer o tramal. Mas é o que você falou, a enxaqueca a gente não trata na emergência. Enxaqueca a gente trata no ambulatório e no consultório. É uma doença para você tratar preventivamente, né? E aí a gente pode passar o slide. Falando dos tratamentos profiláticos da enxaqueca, quando que a gente vai tratar profilaticamente? Quando que eu vou começar um remédio todo dia para o paciente não ter dor, né? Então, a enxaqueca a gente vai ter indicação quando o paciente tem mais de 3 a 4 episódios por mês. Ou seja, se ele está tomando anti-inflamatório mais de uma vez na semana, ele já tem mais de 4 episódios por mês, ele já tem indicação de fazer um tratamento profilático. Ou, se o paciente tem menos, mas tem uma dor de cabeça excruciante que é muito incapacitante. Aí, pelo risco-benefício, eu posso começar até com menos episódios. Começar um tratamento profilático. E os tratamentos profiláticos da enxaqueca, eles são antigos. Então, a gente tem beta-bloqueadores, propranolol, atenolol, primeira linha, anticonvulsivantes, topiramato, ácido valproico, né? Classe B, a gente tem a amitriptilina, nortriptilina. São remédios que foram usados para outras patologias e a gente absorveu na enxaqueca. Mas tem efeitos adversos, né? O grande problema são os efeitos adversos. Tá? Então, tem um estudo muito interessante, que ele pegou uma série de pacientes e em 2 meses, metade dos pacientes já tinham largado o remédio que tinha começado, o profilático, desses tradicionais. Então, metade já largou. Não aderiu. E com 6 meses, só 1/10 estava... Um em cada 10 pacientes estavam continuando, porque os pacientes não têm adesão aos remédios. Então, o que eu oriento sempre? Começa a dose baixa. Principalmente topiramato, né, que dá a sensação de cabeça vazia, dormência. Explica para o paciente o que dá. Olha, esse remédio tem alguns efeitos colaterais, mas ele é importante. É um bom remédio, o topiramato tem boa eficácia. Mas o topiramato, ele demora um pouquinho para ter efeito. Então, a gente vai começar uma dose baixa para você não ter efeito colateral. E conforme a gente for aumentando, você vai ter resposta na sua enxaqueca. O que não pode é começar um topiramato dose alta e o paciente vai ter efeito colateral e não vai tolerar. Você vai queimar o remédio.
Então, sempre começa a dose baixa, seja ele qual for. Lembrar que a gente está falando de mulheres em idade jovem, mulheres em idade férteis. Então, tomar cuidado com ácido valproico, tomar cuidado com dopiramato, são medicamentos que a pessoa não pode engravidar, né? Então, tomar cuidado com o método contraceptivo. Tem que orientar, sim, as pacientes jovens em relação a isso. Então,